Olá, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Hoje um programa especial aqui no Páginas em Diálogo. Hoje eu estou aqui com Raimundo Neto, escritor, romancista, cronista, quadrinista, escritor de livro infantil, aqui direto do Ceará, aqui em Fortaleza, aqui na Biblioteca Bessé, certo? É um programa super especial. Vamos conversar com esse Raimundo Neto. Raimundo, obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço Obrigado o convite. por a disponibilidade com a gente. Me fala um pouco de você. Você é escritor, editor, quadrinista, produtor cultural, teve romance finalista, né? Livros de crônica finalista do Jabuti. E aí, me conta um pouquinho de você. 20 anos de estrada na literatura. Na literatura, né? Na literatura. Me conta um pouquinho como é que foi esse encontro com a literatura e como é que foi aí essa estrada de 20 anos e qual é o apanhado disso tudo. Eu vou tentar resumir a história. É longa. É longa. Mas assim, a princípio eu gosto que o meu gosto pela leitura, ela partiu dos quadrinhos. Né? Eu morava no Rio de Janeiro, meu pai apavorado, era nos anos 70, ele um pernambucano, a minha mãe uma cearense, e ele morava aqui no Ceará, era militar, foi transferido para o Rio de Janeiro. Ele era militar. Militar. Aí moramos numa kitnet lá em Realengo. Mas eram 6 filhos e ele, todo menino pequeno, né? Mas a gente ficava preso nessa casa, porque não podia sair, porque tudo ele tinha medo, Rio de Janeiro, aquela coisa. E com isso ele trazia muita revista em quadrinho lá para casa. E eu lia muito essa revista de quadrinhos, e aí tinha tudo, tinha aquela parte mais lúdica, tipo de Mônica Pererê e outros tantos, Família Buscapé e tal, mas também tinha dos super-heróis e tal. E a gente eu lia muito os quadrinhos. Até que com 10, 11 anos, acho que 11 anos, é que eu enveredei para a literatura por conta de Monteiro Lobato. Né? Um primo meu, eu vim aqui para Fortaleza, ele tinha o livro O Pica-Pau Amarelo, e eu viajei lendo esse livro. Voltei para onde eu morava, que era na Bahia na época, e eu levei esse livro. E aí me empolguei tanto que eu não quis mais largar. Foi a época que coincidiu, saiu a série da Globo, e aí eu fiquei nessa, né, de ler os livros do Monteiro Lobato, livros de contos maravilhosos chamados na época, né? E Don Quixote, eu comprei o Don Quixote, a coleção abriu lá no centro da cidade. Então, assim, a leitura sempre foi uma coisa que, assim, durante a minha infância e adolescência, eu gostei muito. Mas o grande assim, momento da literatura foi, por incrível que pareça, na escola, né? Porque a escola geralmente muita gente se afastou da literatura por conta da escola, A das escola meio obrigações. que mata o desejo pela literatura, né? Em alguns casos. Quando a pessoa impõe, né? Você tem que ler, tem que fazer ficha de leitura. E E muitas vezes não trata a literatura como algo lúdico, né? Meio que aquela uma coisa obrigação. que seja divertida, uma coisa que acresça, né? Mas na época tinha também uma coisa maravilhosa, que até hoje eu elogio o pessoal que fez, né? Que é o Giro, que fez esse trabalho, que foi a coleção, a série Vagalume, que era Vagalume fantástica, né? era muito boa. Ainda sai Vagalume. Ainda sai, é. Aí eu mesmo já cheguei a ler várias histórias e eu adorava aqueles livros da Vagalume. Mas teve um professor meu de literatura, na 7ª série, eu não sabia nem o que era literatura, né? Aí disseram, esse ano vamos estudar literatura. E ele chegou, era um ex-seminarista, que chegou e tudo, senhor, barrigudo e tal. E ele foi ler a canção da Ribeirinha, que é do trovadorismo, o primeiro registro de escrita portuguesa. Né? E ele leu, não sei se foi a forma como ele leu, aliás, declamou, porque ele declamou, mas o fato é que eu achei aquilo tão legal, me apaixonei. E passou a ser minha disciplina preferida. Né? Eu não era o melhor aluno, mas minhas redações sempre ganhavam ponto. Mas porque eu era muito danado lá no colégio. E a partir daí, durante a infância e adolescência, eu li muito, gostava e tal. Só que quando a questão profissional, entrei na faculdade, parei de ler literatura, passei muito tempo sem literatura. Depois que eu me formei, muito tempo depois, eu perguntei, cadê a arte na minha vida? Aí comecei pelo desenho de cinema de animação. Mas você se formou em fisioterapia. Fisioterapia. E exerci durante um bom tempo. Eu fiz fisioterapia, terminei, fiz pós-graduações, aperfeiçoamento, fiz várias coisas, especialização, fiz várias coisas. Durante um tempo muito curto, talvez foram 6 anos, coisas assim. E aí eu pensei, onde é que está a arte na minha vida? Aí decidi parar
para poder trabalhar com... Primeiro eu fiz cinema de animação, desenho animado, pela Casa Amarela, que é um centro de audiovisual aqui muito importante, ligado ao UFC. Aí depois disso eu vi que não dava para manter, né, na época eu já era casado, não dava para manter com a animação, desenho animado na época. Aí eu comecei a trabalhar com quadrinhos. Passei um bom tempo ganhando dinheiro com quadrinhos, com artes gráficas, quadrinhos. E depois disso fui trabalhar num zoológico aqui de Fortaleza, montar um zoológico de Fortaleza. Montei esse zoológico e daqui a pouco apareceu um concurso de literatura, o edital de incentivo às artes da Secretaria da Cultura. Aham. Né? Foi na época do governo Lula, né, a gestão Lula, primeiro em 2004. Aí em 2005 eu lancei meu primeiro livro, que foi um conto no passado, Cadeiras na Calçada, que foi um romance. E quando eu fui, para mim eu não tinha feito isso, não tinha pretensão nenhuma de ser escritor, de seguir a carreira de escritor. Eu fiz pela questão de patrimônio, porque eu sempre gostei, desde criança, de coisas antigas, né, da Sim. cidade, eu gostava de ver, de ler sobre os costumes antigos e tudo. E de repente teve uma casa que foi demolida aqui na cidade, que eu achei um crime. E Uma casa tombada, não. Mas não era uma era casa tombada, histórica. mas era uma casa histórica, só existia ela, daquele modelo, daquele formato, né, daquela arquitetura, Uhum. só tinha ela. E eu sempre gostei dela, desde que pequeno. Passava na frente. Passava na frente, casa achava legal. bonita e tudo. E aí eu disse, um dia eu vou escrever um livro sobre isso. Foi nessa época do edital que eu decidi escrever, mas o objetivo era falar sobre patrimônio, né? Falar sobre isso. Só que eu escrevi um romance, onde a história de amor, o encontro do casal acontece nessa casa. Nessa casa. E pronto. Aí quando eu lancei, né, para mim foi uma coisa, uma surpresa, ganhar esse edital. E lancei e disse, pronto, agora cumpri minha promessa. É menos uma coisa para carregar livro na vida. pronto, Né? tá bom. Tá bom. Só que aí eles me obrigaram mesmo, que eu tinha que ir para um evento em contrapartida, lá no Aracati. E eu fui para esse evento sem conhecer ninguém, eu chateado, porque, puxa vida, primeiro que eu era obrigado a ir, né? Segundo, porque eu não conhecia ninguém. Mas conhecia uma parte dos escritores que estavam na onda na época, conhecidos e tudo. E eu gostei tanto que eu disse, Dessa do troca, meio, dessas do pessoas, essas meio. trocas, as conversas, conhecê-los, né? Que eu disse assim, mas eu vou passar um tempinho aqui para saber qual é. Bom, faz 21 anos e eu estou aqui Que ainda. você tá nessa estrada. Que maravilha. E como é que foi os outros livros? Você continuou com quadrinho? Não. Eu não falava nem mais em quadrinho nessa época, né? Porque eu comecei a literatura, comecei a sair com o pessoal. Na época eu abandonei tudo. E eu passei um bom tempo indo para bares, para encontrar as pessoas, conhecer as pessoas, em bibliotecas, em sebos. A vida, essa vida de quem é do meio literário. Do meio literário. Né? E você anda sempre em lançamentos, eu ia para tudo que era lançamento, queria conhecer todo mundo, queria... Uhum. Né? E era coisa engraçada porque eu gostava muito de fotografia. E eu andava com máquina fotográfica para todo lado. E eu fotografava os lançamentos. E naquela época era mais difícil, né? Era. Porque as pessoas não tinham celular. Não tinha esse celular que você tira foto. Então, assim, as pessoas chegavam lá e não tinha com fotógrafo. Então, todo mundo ficava meu amigo, porque todo mundo pedia. Raimundo, você tirou as fotos lá? Manda para mim. E eu comecei a mandar as fotos. Aí eu disse assim, olha, eu vou mandar a foto, mas você manda os seus e-mails, os conhecidos, para a gente divulgar. E eu passei a divulgar todo mundo. Eu divulgava todo mundo e mandava fotografia para todo mundo. Era muito legal, virou até uma brincadeira. O Raimundo Neto vai chegar com a máquina fotográfica. Virou o fotógrafo oficial do meio literário da literário. Época, né? Mas isso foi muito bom. Isso que ano? Isso foi 2005, 2006, por aí. Logo no comecinho mesmo, eu comecei valendo mesmo. E aí aconteceu que em 2007 o jornal O Povo me chamou para escrever no jornal, para fazer crônicas. Né? Colaborar. E desde 2007 eu tenho essas crônicas. Eu passei 3 anos, por exemplo, fazendo crônicas e foi muito interessante para mim, porque eu estava nessa fase de conhecer mais a literatura cearense, que eu comecei eles pediram para eu escrever textos onde tivesse o pano de fundo Fortaleza. Como eu tinha escrito um conto no passado, Cadeiras na Calçada, onde fala muito da cidade, a cidade é um personagem, as praças, as ruas, os lugares, as pessoas. Então a pessoa na época, a editora, disse assim,
você pode escrever como você fez o Cadeiras na Calçada. Aí eu disse, não, mas eu tenho que fazer uma coisa diferente, eu não fazer a mesma coisa. Uma coisa não, né? Aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Aí eu sempre gostava muito de fotografia, né, como eu disse. Quando chovia aqui na cidade, eu saía para tirar fotografia, porque a cidade fica mais bonita com chuva. Na chuva. Aí eu fui para a Praça dos Leões, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer Não, a aqui. gente ainda não foi. Praça dos Leões, ela é pequenininha, simplesinha, mas é o local mais parecido com o sítio histórico na cidade de Fortaleza. Ela é muito pequenininha, é onde está a Academia de Letras, é onde está a igreja mais antiga, é onde está o Museu do Ceará, é a Praça dos Leões. E eu cheguei lá para tirar fotografia e sentei do lado da Raquel de Queiroz, a estátua da Raquel de Queiroz, que está lá. E na hora que eu sento lá e eu pensando como é que eu ia fazer, o que eu ia escrever, aí eu me lembrei que a Raquel de Queiroz, ela era ativa no jornal O Povo, que é o jornal mais antigo do estado do Ceará, né? Está com 98 anos, desde o começo. Ela, garota, ela estava lá já escrevendo o jornal O Povo. E aí eu me lembrei de outra coisa que foi a crônica número 1 que ela escreveu na revista O Cruzeiro. Uhum. Que ela tinha sido convidada para escrever na revista Cruzeiro, que era a revista mais famosa aqui no Brasil, né? Tinha uma leitura, e ela estava com muito medo, porque ela dizia que não sabia o que é que ia dizer, o que é que não podia escrever, o que é que poderia ser bom, o que é que poderia ser ruim. Ou seja, já estava numa situação análoga à minha. Eu estava para escrever o jornal O Povo e eu não sabia. Poxa, eu leio todo o jornal, o que é que eu vou escrever? Qual vai ser a repercussão? Qual vai ser a repercussão? Então, aconteceu o seguinte, eu fiz uma história, que foi a primeira publicação de crônica minha, que eu na Praça Leões contando essa história, que eu tinha ido lá e tal, sentei ao lado da Raquel de Queiroz, da estátua, e ela, conversando com ela sobre os meus medos. Os medos. E ela passava para mim aquilo que ela mesma refletiu para ela na crônica número 1. Então a gente conversa, aí eu brinco, digo assim, puxa, você está tão bronzeada, né? Ela estátua e tal. Aí eu faço uma brincadeira com ela tem um colarzinho de pérolas dela e tal. Enfim, e foi um sucesso isso aí. Aí eu disse, pronto, é isso. Eu vou escrever no jornal histórias que estão acontecendo em Fortaleza, eu sendo personagem, sou o cronista, né, contando a história da cidade, me encontrando com cronistas cearenses vivos ou mortos. No seu caminho de trilhar a cidade, quem você vai encontrando pelo caminho. E em momentos absurdos, que é o caso da conversar com a Raquel Queiroz. 3 anos depois surgiu esse livro aqui, que é o Crônicas Absurdas de Segunda, que foi justamente a seleção dessas crônicas, né? Eu me encontrando, por exemplo, eu me encontrei com José de Alencar, houve uma reforma na casa dele, que foi feita pela UFC, e aí eu estava no ônibus, Antônio Bezerra Messejana, aí eu falo da confusão de pegar ônibus aqui na cidade, a dificuldade e tal, e no meio da cidade eu encontro, ou no meio do ônibus eu encontro José de Alencar. Aí ele me vem e diz, folhetinista. E a gente passa a conversar. Folhetinista, né? Folhetinista. E a gente passa a conversar e tudo sobre a cidade, a partir das crônicas do José de Alencar, do Ao Correr da Pena, né? Várias coisas que ele falava sobre a cidade. Por que se pode se escrever uma crônica se nós temos que falar dos hospitais, se nós temos que falar das dificuldades do povo e tal? Então, foi muito essa brincadeira. Então, foi muito legal e foi o primeiro livro que eu fiz que foi indicado para finalista do Jabuti, né, o Crônicas Absurdas. E foi um livro que teve muita repercussão. Foi muito bom. E é com ele que você chega à fase final do Jabuti, né? Isso, você vira finalista do Jabuti. Antes dele eu tinha feito esse aqui, Os Acangapebas, né, que é um livro de contos. Por quê? Porque depois que eu escrevi o romance, eu fui para Aracati e vi que o pessoal todo estava escrevendo contos. Havia uma febre de contos muito grande e tinha uma revista, que era a revista Caos Portátil, que era uma revista de contos, que era publicada aqui pelo Pedro Salgueiro e Jorge Pinheiro, que eu comecei a participar da revista logo que eu o conheci lá no evento. E aí eu comecei a escrever contos. E eu lancei esse livro, né, que saiu posteriormente, né, que foi muito bacana também fazer contos, nunca tinha feito, e comecei a fazer. E ele também foi premiado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, ele ganhou o prêmio da Academia Cearense de Letras, e foi finalista do Sesc Nacional. Uhum. Né? É um livro que eu gosto muito, embora
ele foi muito injustiçado, porque na época que eu lancei, eu comecei a trabalhar na fundação e com isso, devido a vários trabalhos, acabou que ele ficou meio Você não teve muito tempo para divulgar, para trabalhar o para livro. trabalhar mais. Mas Mas olha as aí, ó. pessoas conhecem Tem... bastante os acagapebas. Onde é que a gente pode conseguir? Se alguém quiser comprar. Todos esses livros, eu falo, eu indico pelo meu Instagram, né? Porque agora eu estou publicando independente. Né? Esse livro, inclusive, foi independente. Foi pelo selo Fundo de Quintal, que na realidade é um selo independente meu. Eu publico a mim. Né? Depois disso, eu já comecei a publicar pelas edições da Demócrito Rocha. Sim. Então, por exemplo, o Cadeiras na Calçada, aliás, o Crônicas Absurdas de Segunda, ele já foi pelas edições da Demócrito Rocha. Então, se vende pelo site A Demócrito Rocha. da Demócrito Rocha. Eles Tanto ele, como esse outro aqui, que é Quando o Amor é de Graça, que também é livro de contos, de crônica, desculpa. De crônicas. De crônicas. Quando o amor é de graça. Pois é, o Quando o Amor é de Graça já foi uma segunda fase. Foi quando disseram assim, olha, o espaço no jornal para a crônica vai ser reduzido, vai ser formatado, vai ser diminuído. E aí, com isso, eu parei de fazer os trabalhos de pesquisa, porque exigia muito e tomava muito espaço. Né? As crônicas do Absurdo, Quando Amor de Graça já são crônicas menores. Mais curtas. Aí eu fiz crônicas também mais intimistas. Né? Aí eu acho que de todos os livros que eu escrevi, de crônicas ou outras coisas, são as mais parecidas comigo. Que eu falo da minha família, falo de minhas filhas, falo do meu filho, enfim, é de toda uma história relacionada à minha vida, meus pensamentos, né? Então é uma coisa assim mais pessoal. Bem mais íntima, né? Só que aí depois que eu lancei esse livro, todo mundo chegava para mim, falava comigo com muita pena. Você estava deprimido. Aí o pessoal dizia, puxa, Raimundo, não sei o que e tal. Aí eu disse, rapaz, vou parar com esse negócio. Aí eu comecei a escrever outro tipo de crônica, que era uma crônica que ela, com uma característica meio híbrida, algumas delas parecem mais para o conto, e com bom humor. Porque você deixou o pessoal preocupado. Deixou o pessoal preocupado. Aí eu fiz as crônicas, que é justamente esse coisas engraçadas de não se rir. Né? Aí o pessoal pergunta, coisas engraçadas de não se rir? Eu disse, porque na realidade eu estou contando histórias, que são histórias que elas aparentemente são trágicas. Né? Elas acontecem tragédias do cotidiano, do dia a dia, do relacionamento, de traição, de não sei o que e tal, mas que tem aquela puxada mais engraçada, né? Uma coisa mais cômica, mais parecida com meus. Eu gostava muito de Luiz Fernando Veríssimo, gostava muito de Stanislau Ponte Preta, gosto demais de Nelson Rodrigues. Então tem mais essa linha. E é muito divertido, é engraçado, né? Essa aqui é legal. Tá todo mundo doido, Uba. Né? Você já abre assim. Do jeito que as coisas andam no mundo, só não corre o risco de ficar doido quem já está. Isso aí eu escrevi porque, na época, eu estagiei como fisioterapeuta no hospital psiquiátrico. Rapaz, é uma coisa assim, a loucura é encantadora. Você conviver com pessoas loucas, né? Pessoas que têm problemas mentais, é uma coisa assim fascinante. E as dificuldades de você saber quem é doido e quem não é. Né? Porque eu tinha muito isso. Às vezes a pessoa chegava chorando para mim, minha família e tal, doutor, não sei o quê. Aí eu ia falar com o pessoal, ele disse, meu filho, ele disse que quer ver o filho, ele não tem filho. Mas ele não é casado. E eles contavam para mim e eu acreditava. E você entrava. Eu acreditava. Quase o alienista, né? Quase o alienista. Né? Mas é isso, né? Vai ver que o normal é ser doido, né? Não sei. Talvez a gente que dito normal é que não é bem normal. Não é bem né? normal. Mas foi uma experiência assim, interessante. Aí, então, tem muita passagem assim, da minha vida nesse Quando Amor é de Graça, né? Que eu chego à conclusão que ele não é, amor não é de graça nunca. Aí, embora eu bote assim, que por amor ser de graça, ele não sai barato. Não, né? O amor sai caro, né? É difícil, é difícil. Mas é engraçado que as pessoas ficaram com dó de você. Você acha que pois é. ficaram tristes. Achando que você estava meio deprimido. Mas tu sabe que assim, mesmo quando a gente fala uma história que aí, de certa forma aconteceu com a gente e tudo, mas assim, quando a gente fala em ficção, a gente sempre dá uma enfeitadinha, né? Dá um trato, tem sempre coisa. Mas as pessoas levam a sério, acreditam em tudo. Eu me lembro que quando Amor é de Graça, o personagem ele nunca aprendeu a dirigir, ele não gostava de tomar banho em chuveiro, porque ele não era acostumado, ele tinha
uma banho de uma de cuiazinha uma no cuia, de banheiro, cuia. né? E as pessoas, olha que era o Américo, era o personagem, eles pensavam que era eu. Muitas vezes as pessoas chegavam, aí você não gosta? Eu disse, não gosto, lá em casa só tem um chuveiro. Não é porque eu vi que você escreveu no livro, eu disse, não, não sou eu, meu amigo. É um personagem, É um é ficção. personagem. Mas a literatura tem dessas coisas, né? E eu achei engraçado você falar do medo de escrever. Quando me convidaram para escrever, me deram um espaçozinho no jornal, eu tive o mesmo medo, assim, será que vão ler, será que vão gostar? E quando eu recebi um primeiro e-mail, eu achei que ninguém lia primeiro, né? Você escreve, ninguém vai ler isso não. Eu recebi um primeiro e-mail de um cara que lia e tal, e disse, olha, eu gostei muito da sua crônica, que texto bonito. Eu disse, porra, tem gente que lê, que Tem gente que legal. lê. E aí você fica mais animado, você trabalha mais o texto, tem cuidado, assim, eu achei isso é bem interessante, né? O medo de... Na realidade, você nunca sabe quem lê, por que lê, né? Porque, por exemplo, quando eu escrevia o Crônicas Absurdas, eu percebi o seguinte, de acordo com o personagem, o homenageado, digamos assim, Uhum. as pessoas entravam em contato comigo. Tem gente que sempre lia, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem pessoas que só falaram quando era José de Alencar. Só mandaram um e-mail, por quê? Porque tocaram mais, ou porque era o seu escritor preferido, ou porque pesquisava José de Alencar. E achou legal. E aí, pô, o Raimundo falou e tudo, né? Então sempre tinha um motivo. Mas fora isso, no dia a dia você não sabe. Eu encontro muitas pessoas que me encontram no meio da rua, falam comigo assim, sorriem porque lembra, eu te acompanho. Mas não manda e-mail, não manda nada, e você não, Mas não sabe. às vezes esse leitor é o mais fiel. Que lê todo dia, mas não manda e-mail, mas tá todo dia lê sua crônica, lê todo dia lê sua... Mas é bom quando a gente tem retorno, né? Eu acho massa. Que a gente já fica sabendo. Agora, uma coisa interessante, que isso acontece com todo mundo, né? Uma das coisas é a pessoa dizer que, eu sei que você escreveu isso aqui porque você lembrou, ou porque você leu, ou porque você pensou, e não tem nada a ver. Isso acontece muito na literatura. Isso acontece demais. E outra coisa que eu também acho interessante é o seguinte, eu tenho que entregar até sábado pela manhã a crônica, né, para o jornal. Só que muitas vezes eu passo mais de uma semana, às vezes 2 semanas, já pensando no que é que eu vou escrever. Uhum. Então eu vou preparando, e vou escrevendo aos pouquinhos, e vou burilando, porque se você escrever e mandar logo não é legal. Né? Tem que fazer um... É bom dar um tempo, descansar, para quando você ler, você vai ler de outra forma. Né? O texto então, tem que maturar ali para você mexer até para nele ver de uma novo. solução melhor, às vezes uma coisa, né, e tal. Aí você pega e você passa 15 dias, um mês escrevendo uma crônica. Você, eita, essa crônica aqui vai ser sucesso. E ninguém diz nada. Aí você acorda de manhã no sábado, de madrugada, meu Deus, hoje é o dia de entregar a crônica. E você faz em 2, 3 horas. Aí você manda, aí a pessoa liga para você dizendo, cara, que crônica maravilhosa. E para piorar, ele diz assim, foi sua melhor crônica. Aí você se sente nada. A minha eu tenho que entregar na quinta-feira. Toda quinta-feira eu mando para a chefe lá da redação. Mas eu comecei a escrever na segunda. Na segunda, você escreve um parágrafo e tal, aí chega na quinta-feira eu mando. Mas eu nunca espero que ninguém leia, assim. Mas a galera lê, manda um e-mailzinho. Se você quer ser lido, todo mundo que escreve quer ser Claro. lido, né? Isso é lógico. Né? Você não está na gaveta, né? Você está publicando é porque você quer que as pessoas leiam, lógico. E você tem que ficar preparado para o que vinha de negativo também, porque tem muita gente que fica com medo de não gostarem. Mas tem gente que não vai gostar. Então, assim, se você não escrever e não ouvir o que não gostou, você nunca vai melhorar o texto, nunca vai crescer. Eu tenho uma crônica que eu escrevi, acho que Quando Amor é de Graça, que foi uma situação, você falando de que não gostou, que é bem interessante, que eu estava num restaurante, estava almoçando, terminando de almoçar, aí passou uma pessoa, a pessoa parou, ia olhando para mim assim, parando, e eu comendo, eu fiz assim, ele disse, você é o Raimundo Neto, né? Eu disse, sou. Ele disse, é porque eu leio você no jornal. Aí a pessoa senta na mesa, senta, né? E começa a falar dos textos que eu escrevi. Aí eu achei até legal, né? Sinal que ela realmente lê, né? Ela lê, com certeza. Aí tá, eu, ai que bacana, que legal, e comendo. Aí a pessoa diz assim, pois é, agora, por exemplo, naquele texto que você escreveu, você termina assim, mas poderia ter terminado diferente. Assim, essa.
aquele tal outro texto, você botou assim, mas, pô, já pensou se acontecesse isso aqui? Então, e eram as ideias até boas, não eram as ideias ruins, não. Mas eu comecei a ficar assim, né? Eu digo, poxa, o cara. Aí eu até boto no texto que eu disse assim, poxa, de repente as ideias eram tão boas que eu podia mandar para ele antes de publicar. Ele ia ser meu Pra editor, ele né? dar uma olhada antes. Mas assim, ele super à vontade de tá. Aí, só que na hora acabou que eu terminei de almoçar, aí eu disse para ele que ia embora. Aí ele falou assim, você quer uma carona? Aí eu disse, carona? Eu disse, por quê? Como é que ele sabe que eu não estou de carro, né? Ele disse, não, é porque eu levo você, sei que você não sabe dirigir. O cara era um fã. O cara era leitor, meu. Aí ele disse assim, eu levo você para casa. Aí eu disse, não, eu vou dar uma volta aqui no centro, vou fazer outras coisas, obrigado e tal. Eu disse, já pensou se ele soubesse onde eu moro? Aí tu tava lascado, né? Aí eu disse assim, não vou dizer não. Mas é uma situação interessante. Agora, lógico, eu não me preocupo se a pessoa vai gostar, não vai gostar. Acho que eu não tenho muito isso, não. Porque sou eu, né? Uma coisa que eu acho bacana da literatura é que ela é muito pessoal, né? É uma coisa humana, né? Você, Eduardo, tem um repertório de vida, de gostos, de tudo, Sim, que não é o Raimundo Neto. sim, Então, sim. o que você vai escrever, só você pode escrever. Porque Exatamente. você tem aquilo ali. Então é a mesma coisa de mim, né? Ou seja, então, eu não fico me comparando com A ou B, porque o Raimundo Neto sou eu, então eu escrevo aquilo que eu vivi, aquilo que eu Claro, você tem gosto. a sua experiência de vida, não contém nada com a minha. Então, assim, a gente pode até ter algumas Coisa coisas em comum. comum, mas É, não tem como você escrever igual. não, Com as experiências, com as o olhar leituras, é com outro, né? um gosto, você lê alguma coisa que eu não leio e vice-versa. E como é que você vai se comparar com Mas é um grande exercício da literatura, eu acho, isso é esse uso de tudo que da você sua vivência, né? trouxe, que você carrega, né? Que você produz. Dos traumas, das dores, tudo que você traz. Também, né? Também, do que você lê, né? Para mim, as pessoas às vezes chegam para mim e perguntam, a inspiração? Mas a inspiração é a vida é a maior inspiração, né? É o dia a dia, são as pessoas, né? Tem pessoas, inclusive, que chegam para mim e dizem assim, que você colocou nesse Coisas Engraçadas e Não Se Ri, você coloca o personagem assim, assim, assado. Eu disse, me diga uma coisa, você já viu ou conhece alguém que é assim? Eu desconheço. Então pronto, essa pessoa existe, ela está lá, não foi criada do zero, não. É porque existem pessoas assim. E elas estão nos nossos livros, né? São pessoas boas, são pessoas ruins, são pessoas assim. Não interessa. É um personagem. E ela tem uma função. Às vezes, fazer a gente rir. Né? Sim. Porque lógico que você, quando se escreve com humor e cria essa situação, muitas vezes você usa da caricatura, né? Você exagera. Aí o personagem, se é para ser um paranoico, tem que ser um paranoico valendo, né? É o paranoico raiz mesmo. Mas isso faz parte do exercício da É, escrita, né? é. Eu particularmente adoro isso, né? Você falou que a literatura é muito humana. O que você acha da IA? Do uso da IA na escrita? Que houve até uma polêmica com a ganhadora do Nobel, com a Olga Tutuzak, não sei pronunciar o nome dela muito bem. Ela foi. Ela disse que usava assim para ter ideia e tal. E houve uma polêmica. Pode ter certeza que vai ser muito utilizado. Né? E vale a pena ser utilizado. Agora, depende como você utiliza. Né? Porque, por exemplo, tem pessoas hoje em dia que usam o IA para fazer a revisão. Não há problema nenhum. Né? Você pegar um IA para fazer a revisão, se você confiar na sua IA, né? Claro. Sim. Né? Fazer uma revisão. Mas para você usar para a escrita, já complica um pouquinho mais. Agora, eu uso para poder, de repente, eu coloco a ideia e isso vai ser melhor, não vai ser pior. Poxa, às vezes a pessoa vai pesquisar isso no Google, ou vai pesquisar sobre um tema, por exemplo, se eu vou fazer um personagem que é um jagunço, eu vou pesquisar sobre jagunços para poder. E você vai encontrar histórias e você vai usar essas histórias de outrem, inclusive, né, que aconteceram, para seu livro. Então, é muito complicado você criticar esse tipo de uso. Agora, eu critico sim aquelas pessoas que não sabem escrever nada e que durante um tempo tinha empresas que faziam isso. Olha, você quer fazer um livro, o seu sonho é fazer um livro, um romance, vai falar com a gente. Aí a pessoa chegava e falava uma besteirinha e o cara saia com um romance em 1 hora e meia, 2 horas. Que Aí existe, né? que existe, Ainda tem existe. essas. Aí não, aí é loucura. E a pessoa dizer assim,
olha, eu fiz meu sonho, eu consegui escrever um livro. Não, você não escreveu nada, né? Você editou para alguém algumas palavrinhas, né? E ele criou, que vai ser uma coisa clichê, vai ser uma coisa muito marromeno, né? Com certeza. Aquela coisa bem Não, superficial. tem um valor, né? Não tem um Não. valor. Mas a tecnologia e tudo na vida do homem, ela interfere e impacta, né? Em tudo. E tudo, eu acho que no final das contas, assim, se resume em qual uso você vai fazer dele, né? Porque no Eu fim das penso, contas é uma ferramenta, né? é uma, Uma é uma ferramenta você vai ferramenta usar que como. pode ser usada para o bem ou não, né? É, Assim foi o rádio, assim foi a televisão, assim é a internet, tudo é IA, tudo é desse jeito, né? Eu acho que o que acontece é que o meu receio é a substituição. É quando você, por exemplo, porque tem pessoas, por exemplo, né, é difícil a pessoa viver de literatura vendendo livros, né? sim. Isso são seus grandes, as grandes best-sellers, né? Então, mas mesmo esses vivem também da paraliteratura, né? Que isso é o mais comum. É você viver cobrando por apresentação, por você ir fazer crônicas para o jornal, ou você Da vai oficina de fazer a escrita, oficina de escrita criativa, né? Que que a moda agora é a. uma moda. E eu acho até que é positivo. Pode ser positivo. Porque eu vejo muita gente que não tem autoridade ainda e está fazendo escrita criativa. Oficina de escrita criativa. Entendi. Eu não sei como é que isso funciona, não. Mas assim, tudo isso é possível. E o IA faz tudo isso. Aí isso me preocupa, porque essas pessoas que querem continuar escrevendo, aí de repente competir com a inteligência artificial, né? Aí a pessoa nunca, jamais, eu não sei, porque a gente está alimentando o monstro, né? É A gente verdade. com o tempo, né? E é muito rápido, tudo é muito rápido. Então eu fico preocupado com isso. É como os próprios revisores, que já não estão sendo muito procurados. As pessoas que viviam de fazer revisão, né? Tinha pessoas que eu sou um revisor. E hoje, muitas vezes, você não procura mais revisor, porque você manda para IA. Aí, ó. Ilustrador, por exemplo, tem uns livros horrorosos que o pessoal está fazendo aí, e que Tem. eles pegam pela IA e acham bonito. E tem coisa que fica bonita, mas aquilo ali com certeza não é original. Aquilo com certeza você vai ver em outro lugar. Aquilo com certeza. Então, assim, e eu digo muito: quem escreve livro, quem lê livro, geralmente é mais crítico. Uhum. Então, quando ele vê um livro, ele quer uma coisa mais diferenciada, né? Eu acho que a IA não vai escrever um jogo da amarelinha do Cortázar jamais, né? Não, mas também não sei quantas pessoas leem o livro do O jogo Cortázar, do né? Cortázar. É aquela coisa, a gente chega nas bienais, muitas vezes as grandes filas são de livros de influencers, que só Deus sabe quem escreve, né? Então, assim, Mas tem isso também. a gente foi para Bienal de Pernambuco, eu e Nélida, a gente viu uma cena assim que a gente ficou assustadíssimo, que era um influencer que ele não escrevia, ele lia os livros, fazia booktuber, né? Que o cara que fala do livro e tal. E as pessoas estavam na fila para pegar autógrafo dos livros que ele falava. Tipo assim, ele falou do seu livro, tá aqui, Crônicas Absurdas de Segundo. O cara tava na fila para pegar um autógrafo dele no seu livro. Uma fila imensa, a gente perguntou, ele escreveu? Não, é porque ele fala do livro, e as pessoas estão com Raquel de Queiroz, É. com Mas outras pessoas. E aí ele ia lá e eu disse, como Mas assim? Como tá Eduardo, assinando? as pessoas pegam esses livros dessas celebridades, né? Celebridades. E eles querem, na realidade, não sei se leem, eles querem um autógrafo. É, Então, se o fulano, o influencer famoso, vai autografar, seja um guardanapo, tá valendo. Aí eu é levo o livro da verdade. Raquel de Queiroz e vai, pô, tá ótimo. É, porque ele falou da Raquel de Na Queiroz. realidade, é um produto. É, Né? A gente entende, a gente sabe, é o mercado, mercado editorial, é o mercado, e por isso tem toda a série de mazelas e coisas que são usadas, e hoje é muito difícil, né? O mercado editorial hoje é diferente de 20 anos. sim, Né? Então, muito diferente. quando eu cheguei no mercado editorial, as formas de divulgação, as formas de trabalho, já existiam várias coisas que as pessoas criticavam do mercado editorial, né? Hoje, mais ainda. É, hoje, Porque, inclusive, para você ser hoje do mercado, você estar vivo no mercado, a exigência é muito grande. Você tem que fazer uma doação muito grande. E não é fácil você viver disso, de literatura, né? De viagens, de eventos, de você estar o tempo todo na porta do Instagram, fazendo alguma coisa,
mostrando com quem você está indo, com quem você está saindo, o que é que você está fazendo, o que é que você está lendo. É muito complicado. É uma vida muito exposta, não é muito fácil, não. E no fim das contas, às vezes o conteúdo do livro nem é legal, né? Você vende mais a casca e vende mais a... Todo mundo sabe que os escritores hoje, já eram, mas hoje, é um produto. Então, muitas vezes, não é basicamente o que você escreve, né? E quando você faz curso de marketing editorial, geralmente a história é a mesma. O que vende é o marketing. Ou seja, se o seu livro for bom, legal, agrega, agrega, mas mas o não é marketing, o principal. não diria isso, mas assim, mas ele talvez esteja no mesmo patamar. Se ele for bom, ótimo, mas o livro ser bom não garante venda. Mas o marketing, ele favorece um bocado. Então, se você não for um escritor medíocre, Se tiver um bom marketing, se tiver um bom marketing, tem mais chance de você vender do que aquele cara que escreveu aquele livro cabeçudo que você não vai olhar nunca, né? se não tiver um marketing bacana. É. É verdade. E como é o cenário hoje da literatura cearense? Você que conhece bem, como é que tá? A Paraíba a gente tá vivendo um bom momento, assim, com os novos escritores, são muito bons. E como é que tá o cenário aqui da... A Fortaleza sempre teve essa tradição de escrita. Tem o professor Batista de Lima que fala da literatura de mutirão, porque aqui sempre teve um histórico de grupos, né? Grupos coletivos, digamos hoje chamados coletivos, que publicavam, né? Independente de qualquer coisa, de mercado, tudo, como nós temos aí a história da Academia Francesa, a Padaria Espiritual, o Centro Literário, o Clã. Então, são vários grupos que formaram esse histórico do que a gente chama da nossa literatura. Né? Hoje, existe publicação demais, demais, demais. Lançamento aqui todos os dias tem lançamento. É muita gente escrevendo e sobre várias temáticas diferentes. Tem aqueles mais tradicionalistas, tem aqueles que são mais pro lado da fantasia, tem para outros tipos de literatura, em vários gêneros, é crônica, é conto, é poesia. Né? Eu acho assim, é muito rico, é um grande mosaico que é produzido hoje na literatura. Inclusive aqui na BS, na Biblioteca Estadual, aqui nós temos vários lançamentos. É difícil você conseguir marcar lançamento aqui devido ao A número agenda está toda de tomada. agenda de pessoas que estão produzindo. E são vários, né? São vários e várias, né? São homens, mulheres, todo tipo. E grupos coletivos também que nós temos relacionados às mulheres. Clubes de leitura, são muitos os clubes de leitura aqui. Então, assim, em termos de literatura, nós temos muito. Nós temos poucas editoras, né? E estão surgindo muitas editoras independentes, né? Mas editoras, nós temos poucas mesmo. Editoras de fato, né? Trabalho de fato, são poucas. E o mercado aqui sofre o mesmo gargalo do que outros estados, que é a questão da distribuição. Distribuição é difícil, né? É um gargalo que não tem solução. É muito difícil. São poucos aqui que conseguem furar isso aí, geralmente por meio de premiações e tal. Nós temos aqui, por exemplo, nós temos já a Ana Miranda, que historicamente já Sim, é a grande Ana um nome Miranda. que já tem todo, que ela viveu outro momento editorial, com certeza. Mas nós temos a Socorro Cioli, Marília Lovatel, Vanessa Passos, que estão se aventurando aí mais por fora, por conta de prêmios, né? Que no caso a Vanessa foi o prêmio Kindle, e aí depois já repanhou outros prêmios e está na literatura, mas também está já levando os livros para o audiovisual. A Marília Lovatel também, que também já publica também por fora para a Editora Moderna, e também tem, por conta de prêmios também, já repanhou um sucesso muito interessante lá fora, e continua aqui em Fortaleza. Eu digo daqueles que ficaram, né? Não digo dos que saíram, né? Enfim, então assim, é muito bom a gente ver essa representação. Cada vez mais tem cearenses participando dos prêmios, Oceanos, Jabuti, né? HQ Mix, né, para os quadrinistas também, né? Os fãs de quadrinho. Que fazem quadrinho. Mas a gente sempre faz uma brincadeira que é o que você está lendo, um livro que te influenciou profundamente e uma dica de leitura para os nossos
ouvintes, telespectadores e seguidores. Pronto. Todo mundo. As minhas influências são várias, né? Durante muito tempo mesmo, eu não lia autores estrangeiros. Eu gostava dos nacionais. E eu lia e relia. Né? Então, José Alencar, Machado de Assis, os que eu já falei aqui do Nelson Rodrigues, Fernando Veríssimo, o Stanislau Ponte Preta, adoro o Stanislau Ponte Preta. Né? E eu lia muitos autores nacionais. Depois eu comecei a conhecer outros autores internacionais, estrangeiros, né? E gostei muito. Comecei a ler os russos, a literatura russa. Se eu tivesse passado essa vida sem conhecer, era um desastre, porque é boa demais. É boa demais. E eles são muito bons. E é o tipo de literatura que você, para quem escreve, para quem gosta de escrever, você começa a ler e você já tem vontade de escrever. Você sente automaticamente a vontade de você produzir alguma coisa. Mas assim, logo no começo, quando eu publiquei o meu primeiro livro, que o pessoal perguntava qual foi um livro que marcou você, aí eu dizia, um livro, era até decepcionante, porque as pessoas achavam que você ia falar uma coisa assim. Bem cabeçudo. Bem cabeçuda, né? Porque o pessoal mente até que lê, né? Aí eu disse assim, não, mas tem um livro que me marcou muito, que eu li, acho que eu tinha 14 anos, e que me impactou muito naquela época, que foi O Feijão e o Sonho, do Orígenes Lessa. Que ninguém fala mais de Orígenes Lessa, mas ele foi um grande escritor, né? O livro Feijão e o Sonho, inclusive, ainda está aí rodando, aí, inclusive pela Vagalume, mas é um grande livro. E ele fala justamente sobre a história de um escritor, um poeta, né? A dificuldade do escritor no Brasil. Né? Só que fala de uma forma bem, eu digo assim, cara, terrível. Eu disse assim, puxa, eu me lembro que quando eu li, eu chorei, né? Eu disse assim, eu não sabia que ia ser a minha vida. Porque é fantástico, é fantástico. E o final assim, é arrepiante, né? Uma coisa assim maravilhosa, né? Que é isso. Você tem que escolher o feijão ou o sonho, né? Isso é uma parte das pessoas que gostam, que tem um talento, que tem alguma coisa na arte, né? E você está sempre brigando pelo feijão, porque você precisa do feijão, mas você tem um sonho, né? Então foi uma coisa que impactou. Então, assim, eu falo muito dele. Mas tem um livro que deu um outro impacto para mim, que eu também não vou dizer que é porque é o melhor livro, mas é um livro fantástico. Mas é um livro que me impactou, que foi Os Maias, dessa de Queiroz, que foi o primeiro e talvez o último livro. Não sei porquê, nessas coisas que eu estava lendo, e chegou um momento que eu estava tão assim maravilhado com a leitura, que é uma escrita maravilhosa, é um dos maiores escritores do mundo, essa. E de repente eu parei para contar quantas páginas faltavam para não terminar. Para não terminar de uma vez. Aí eu botei isso, isso ficou na minha cabeça. Puxa, eu estava contando as páginas para poder não terminar e ficar sem. Né? Então isso é uma coisa que realmente... E um livro que eu indicaria para os escritores, eu sempre indico muito, é O Deserto dos Tártaros, do Dino Bussati. Que eu digo assim, cara, que história maravilhosa, porque, bem dizendo, não acontece nada. E você fica preso no livro. Não acontece nada e acontece tudo, né? É tudo dentro dele. Dentro dele. Mas é um livro, assim, fantástico. Eu não conseguia despregar do livro enquanto eu não conseguia terminar. Eu levava para todo canto, e eu gosto muito de comprar esses livros, o Pocket. Mesmo que eu compre depois o outro, mas eu gosto do Pocket porque eu nunca aprendi a dirigir. Então eu andava sempre de mochila para todo buraco, né? Então para onde eu ia, se eu fosse para um banco, aí na hora que eu estava na fila, eu estava lendo, eu vou resolver tal coisa. Estava parado, eu estava lendo, né? E o Deserto dos Tártaros foi um deles que eu carreguei assim, e foi um livro que para mim é um livraço, de verdade. É maravilhoso, maravilhoso. Então, galera, fica aí a dica do nosso Raimundo Neto. Raimundo, foi muito bacana conversar com você. Achei fantástico aí conhecer um pouco da literatura cearense. Você representa hoje aqui, né, no Páginas em Diálogo, essa literatura. E, mais uma vez, pessoal, quem quiser encontrar os livros do Raimundo no Instagram dele, como é o seu Instagram? Raimundo Neto, Raimundo com Y, Neto com 2 T's, 67. Raimundo Neto 67. É o meu Instagram. Que aí vocês podem entrar em contato comigo, eu estou sempre divulgando eventos, livros. Tem um blog, que é o blog Alma na Cultura,
né, que é Almaná Cultura Tudo Junto, que tem vários textos meus e eu divulgo muita coisa, e também para comprar a maior parte dos meus livros, que são, a maior parte deles são independentes. E os que não forem também faço a indicação. Olha aí, pessoal, muito obrigado. E também agradecer aqui a ABC, né, a Biblioteca Estadual do Ceará, que cedeu o espaço hoje aqui. A gente está nesse espaço lindo, que é a Cordelteca. Então, muito obrigado a ABC, muito obrigado a Raimundo Neto, muito obrigado a vocês que nos assistiram e até a próxima.